Está começando mais uma edição do Apolocast. Defendendo a sã doutrina de Cristo. Sejam bem-vindos. As notícias do dia a dia, os desastres naturais, as doenças, pestes e pandemias misteriosas. O amor de muitos se esfriando, muitos cristãos deixando de crer em Deus. A disseminação do paganismo dentro do sistema religioso, a crescente violência, o crescimento exagerado da tecnologia, o controle proporcionado pelos avanços tecnológicos, dentre tantas outras questões. São provas inquestionáveis de que o Apocalipse está se cumprindo bem diante dos nossos olhos. Estamos vivenciando o Apocalipse em 3D? Diante deste fato, o que você está fazendo para garantir a sua salvação e a vida eterna com Cristo? Acompanhe o Apolocast e descubra como se conectar com Deus e fugir da aparência do mal. Esses e outros temas você encontra no nosso podcast Apolocast. Sempre em 2 edições mensais. Siga conosco na defesa da fé bíblica. Sociedade. O experimento de manipulação do comportamento humano, através da música, passou a ser amplamente estudado a partir da criação do Instituto de Engenharia Social do Condado de Sussex, situado na Inglaterra, e que passou a ser um dos principais responsáveis pela elaboração de padrões de manipulação social, como o uso da mídia, rádio e TV. Com a criação do projeto Radio Research, liderado por Theodor Adorno, e a famosa escola de Frankfurt, foi quando o termo contracultura passou a ser difundido, utilizando-se para isto o Festival de Woodstock, onde ocorreu distribuições massivas de pílulas de LSD. Tudo isso chefiado e protegido por agentes de Estado da CIA. Uma das músicas mais famosas dos Beatles, Lucy and the Sky with Diamonds, se refere exatamente ao LSD e é considerado como um dos subprodutos de tal projeto. Quando se conhece as bases de criação do Festival de Woodstock, se conhece também os padrões de formatação dos principais programas televisivos que nós encontramos na atualidade. Tal engenharia social vem sendo amplamente difundida através de grupos como a Time Life aqui no Brasil, passando pela criação de personagens como Mickey Mouse e até mesmo com a personagem de Bill Gates. Sob tal manipulação de consciência e do comportamento humano, Matos 2013 afirma, abre aspas, a nossa vida física é o corolário de nossas atitudes mentais. Portanto, o cidadão médio, muitas vezes embrutecido, não tanto pela diversidade de fontes de conhecimento, mas pela multiplicidade de informações não explicadas satisfatoriamente, perece ante posturas inadequadas frente à vida, gerando senão a infantilidade em corpos adultos. Sem dúvida, as tristes cenas de depressão e descaso perante a existência. Fecha aspas. O Festival de Woodstock inaugurou uma série de movimentos sociais e de transformação da sociedade humana, como o feminismo e a liberalização do sexo, dentre outros. Tal revolução silenciosa teve início através de jovens adeptos da New Age, Nova Era, os chamados Filhos da Flor, e tudo mais que estava ligado à geração que vivenciou a contracultura, como fora discutidos nos 2 primeiros podcasts. Todos aqueles que estavam envolvidos com os movimentos de contracultura dos anos 60 são exatamente aqueles que compuseram os quadros dos partidos verdes espalhados pelo mundo, e também das organizações filantrópicas para o suposto bem-estar da humanidade, ou, em outras palavras, dos globalistas. Em terras latinas, tivemos diversas tentativas de nos fazerem também filhos da flor. No entanto, tais tentativas foram fracassadas. Segundo alguns estudiosos, o tal fracasso deve-se ao fato dos anos de chumbo da ditadura militar espalhadas pelo continente e que dispersaram as entidades propagadoras
de tal movimento. A criação e a introdução das drogas sintéticas e a contra-revolução chefiada pela CIA. O escritor e jornalista Daniel Stulin demonstra com exatidão e exaustão de fontes os vínculos entre a CIA, o Instituto Tavistock e a Escola de Frankfurt na criação e na difusão do conceito de contracultura. Abre aspas. O LSD circulava em abundância em Monterrey. Davam-se tablets de púrpura de Monterrey, uma substância similar ao LSD, chamada também de bruma púrpura, literalmente a qualquer um que quisesse experimentar um pouco. Os dois personagens responsáveis pela distribuição em Cocoa Beach, Flórida, se chamava Peter Goldrich e o legendário agente a soldo da CIA, cujo nome-chave era O Coyote. Stulin, 2001, página 140. Em Woodstock, a equipe que fazia a segurança do festival era também um grupo de envolvidos com o tráfico de entorpecentes. Tal grupo era também fiscalizado por agentes da CIA e do FBI, sendo que a infiltração de agentes como Peter Goldrich, o Coyote, era o que permitia a entrada massiva das drogas produzidas nos laboratórios subordinados aos maiores institutos de engenharia social, como por exemplo o Tavistock, e que era apoiados por antropólogos, psicólogos e cientistas sociais. Sem sombra de dúvidas, o Festival de Woodstock foi o primeiro experimento em massa de lavagem cerebral através de psicotrópicos e alucinógenos clinicamente fabricados. Com o passar do tempo, e com a criação de rede televisiva como MTV e outras que também surgiram através desses padrões de estudos da Escola de Frankfurt e do projeto Tavistock, a criação da MTV visava promover uma guerra silenciosa cujo objetivo era matar os corpos, as mentes e as personalidades das pessoas. De acordo com Atos 2013, abre aspas, estudos psiquiátricos comprovavam que determinadas imagens, mas principalmente sons, ficavam impregnados na psique de jovens entre 15 e 25 anos, repercutindo a vida fora. Quando os baby boomers da contracultura ouviram, já na fase adulta, as músicas de sua adolescência, eram levados imediatamente às mesmas sensações daqueles dias nos quais experimentaram a mistura de drogas e músicas estridentes. Fecha aspas. Esse padrão de manipulação mental, através dos sons, também é visto nas rádios de músicas clássicas, ou pela programação televisiva cujo objetivo era levar as cobaias de experimentos massivos de LSD na mesma faixa mental de alienação provocada na sua juventude. O autor dos artigos citados relata também que quando se cria um programa jornalístico para a TV, por exemplo, um dos princípios a serem adotados é o de provocar no telespectador uma euforia parecida com aquela adquirida com o uso de psicotrópicos. As notícias, em geral, duram de 30 segundos a 1 minuto, e quando a notícia é muito importante, chega a durar 1 minuto e meio. É exibido também flashes de entrevistas que originalmente duravam de 30 minutos a 1 hora. Agora, tal entrevista, em fragmentos, torna-se supostamente imparcial e provoca nos espectadores uma confusão. Confusão essa devido à fragmentação da notícia feita propositalmente. Desta forma, fica difícil tal espectador discernir a verdade da mentira, porque lhe faltam informações, e essa informação lhe falta propositalmente, porque a maioria dos telespectadores não vão checar as informações e muito menos outras fontes da mesma notícia. Outra forma de manipulação de massa é o caso dos anúncios publicitários que, em sua maioria, são carregados de imagens e de valores que não possuem relação com o produto anunciado e que faz com que o público-alvo venha a se afastar do real sentido deste. O que quer dizer que, como tal produto não proporciona ao público-alvo a recompensa psíquica desejada, através das imagens do anúncio, faz com que este se pergunte se realmente aquele valor existe. Se continuarmos com essa dúvida, terminaremos nos deprimindo e vendo quase todos os produtos rodeados por um fundo negro. O negativo fotográfico de seu antigo resplendor, mudo e negro das promessas não cumpridas. Matos,
Apud Stulin 2011, página 217. Outro exemplo que também explica a tal manipulação mental provocada pela TV é o caso das telenovelas, cujo um dos principais objetivos é embrutecer culturalmente aqueles que as consomem, porque fornecem ao público grandes cargas de tramas repletas de perfídias, assassinatos, mentiras e luxúria. Matos 2013 afirma, abre aspas, os amantes das novelas encarnam nos personagens de sua admiração e passam a viver uma vida paralela. Os interessados no noticiário encaram a sabedoria dos apresentadores e repórteres tão desprovidas do conteúdo significativo quanto a densidade psicológica de um protagonista de novela. Fecha aspas. Segundo a psicologia utilizada para manipular as massas através desse tipo de mídia, um processo dialético onde as pessoas criam uma espécie de correspondência entre o que é ideal de um produto a ser consumido e os ideais sociopolíticos, ou até mesmo apetitivos, ao qual desejam para si. Perceba que os anúncios publicitários sempre apresentam relações com o tipo de programação que se está exibindo num determinado canal, num determinado momento, no que é chamado de comerciais, e até mesmo utilizados através das técnicas de marketing denominadas como merchandising. Isto não é à toa, é uma estratégia minuciosamente estudada e planejada para que ocorra como ocorre. A relação dos Beatles com o evento Tavistock. As ligações do Instituto Tavistock com a Escola de Frankfurt é melhor compreendida através da criação do que foi chamado, abre aspas, o fenômeno radiofônico dos Beatles, fecha aspas. Daniel Stulin obteve acesso às correspondências feitas entre a gravadora EMI, Electronic and Music Industry Limited, e Theodor Adorno, onde relatou a história da banda de música que se achava mais famosa que o próprio Senhor Jesus Cristo, o que eu devo discordar categoricamente. Os Beatles passaram boa parte de sua carreira tocando em prostíbulos lotados de drogas variadas, experimentais e de drogados. Através das experiências sociais realizadas por Adorno, cujo principal propósito era o controle das massas, foi quem escreveu a maioria das letras da banda inglesa. Adorno foi uma espécie de cientista inescrupuloso que colocou em prática seus experimentos através das letras de música dos Beatles e que se utilizou do projeto Tavistock para ampliar pelo mundo afora a sua manipulação mental. Neste mesmo ano, ou seja, em 1937, a Fundação Rockefeller havia fundado um projeto para estudar os efeitos do dário na população. Tal projeto ficou conhecido como Radio Research Project, projeto desenvolvido nas velhas instalações da Universidade de Princeton, onde situava seções da Escola de Frankfurt, provando que os Estados Unidos se utilizou e utiliza de diversas ferramentas e armas estritamente nazistas na composição de seus programas e projetos. Um dos principais cabeças do projeto Tavistock americano foi Paul Lazarsfeld, que também era da Escola de Frankfurt. Seus diretores assistentes eram Hadley Cantrell e Gordon Allport, que se juntaram a Frank Stanton, principal cabeça da divisão da CBS News e que mais tarde se tornou o presidente da mesma. O projeto seguiu na mesma formatação utilizada pelo trabalho teórico feito anteriormente nos estudos de propaganda de guerra e psicose, no trabalho dos operadores da Escola de Frankfurt, que era idealizado por Walter Benjamin e Theodor Adorno. O projeto tornou-se uma tese para explicar como a mídia de massa pode ser usada para induzir estados mentais regressivos, provocando nas vítimas uma crescente sujeição a quem tivesse o controle sobre a cobaia. Essa sujeição ficou conhecida como cérebro lavado ou lavagem cerebral. Matos Apud Wolff, em 1997. Na letra da música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, é retratado imagens de homens tendo experiências com o consumo de drogas, o que é também usada como uma espécie de atração magnética a todos aqueles que desejam participar de festivais de músicas regado a muito alucinógenos, e tais alucinógenos eram servidos seguramente por agentes de serviços de espionagem da CIA. Não só os Beatles foram um marco na criação da chamada contracultura, como tantos outros grupos musicais também tiveram sua parcela participativa em tal movimento.
No entanto, para que tal projeto de manipulação das massas, através da música e dos alucinógenos, pudessem se concretizar, diversas bandas e diversos artistas perderam suas vidas para as mesmas, ou tiveram suas carreiras arruinadas no decorrer do processo. Obviamente que para que o processo de manipulação ocorra, diversos críticos musicais são estrategicamente contratados a fim de promover exatamente as bandas que os projetos desejam incutir na sociedade como sendo o modelo ideal de cultura musical, que no caso de Tavistock estava muito mais voltado ao rock and roll. Com os programas de TV, ocorre o mesmo princípio, ou seja, são escolhidos os atores que serão chamados de, entre aspas, consagrados, o que ocorre por padrão quando os atores estão velhos. Estes assumem papéis estrategicamente planejados para provocar em seus telespectadores grande carga dramática e comoção. Nesse sistema de manipulação produzido pela Escola de Frankfurt, sempre há a criação de líderes com habilidades, entre aspas, heróicas, que irá conduzir a multidão de manipulados, sistematicamente falando. Tais heróis conduzirão os seus fãs para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda, referente ao tipo de vestimenta a se adotar, ao tipo de alimentação a ser consumida, no tipo de discurso ou crença filosófica e religiosa a ser adotada, dentre outros aspectos da vida cotidiana. O objetivo de tudo isso é matar a personalidade das vítimas. Se transfere a identidade da pessoa ao grupo e se submete às mais extremas formas de sugestão. 1. Há que ter um expert leader de grupo para criar um ambiente familiar potente, ainda que artificial. 2. Um terapeuta pode manipular um dos membros do grupo, não mediante um enfrentamento direto, mas de forma sutil, por exemplo, por meio da sugestão. 3. Se a pessoa-alvo identifica que o grupo é benéfico a si mesma, e se ao entorno se volta contra ela, esse rechaço possui o mesmo impacto do rechaço de uma mãe. Fonte Monor Brasil, disponível em youtube.com. Um outro fenômeno simbólico recentemente criado e que alude à agenda de criação de heróis cambiáveis e da filosofia que rege diversos movimentos sociais ocultistas, é com toda certeza a criação do Grande Olho, denominado de Grande Irmão ou Big Brother, pelo escritor George Orwell, no romance 1984. Concluímos que os modelos de atores, cantores, jornalistas e etc., apresentados pela mídia, não passam de figuras que jamais terão a virtude que se propõe a refletir em sua propaganda. Por exemplo, apresentadores onipotentes, perfeitos na dicção, de inteligência implacável e revolucionários, não passam de imagens cambiáveis e estrategicamente obrigada a ser seguida à risca por aqueles que estão por trás das cortinas, ou seja, de quem os controla, o Grande Olho. Um sistema que exemplifica exatamente as características de poder vistas no sinarquismo e no nazicomunismo. Participe do Apolocast. Mande sua sugestão de tema. Quem sabe ele não saia na próxima edição? Você está ouvindo Apolocast, defendendo a sã doutrina de Cristo. Correntes filosóficas identificadas em algumas músicas. Nova Era, New Age. Corrente filosófico-religiosa que apresenta uma mistura de esoterismo com diversas crenças orientais e pagãs, seduzindo muitas pessoas através de métodos e princípios não conciliáveis com a fé cristã. Não possui hierarquia ao governo central. A nova era cresceu nas últimas décadas, passou a se fundir-se com conceitos de cristianismo, dentre outras religiões. Aborda e ensina temas como o humanismo, o antropocentrismo, uma nova consciência espiritual, o homem como seu próprio Deus, o espiritismo, terapias alternativas, psicologia transpessoal, ecologia profunda, astrologia, gnosticismo e outras correntes religiosas orientais. É a tentativa vã do homem se salvar por si mesmo, fazendo promessas que não podem cumprir e atribuindo a si poderes que não possuem. O homem não é autor suficiente, não é autossuficiente
e não tem poder de um Deus, como muitas correntes pagãs afirmam. Na verdade, somos como pó. Hoje estamos aqui saudáveis e amanhã podemos estar numa cama de hospital prestes a morrer. E a graça de Cristo é que nos possibilita viver, mesmo não sendo merecedores de tão grande graça, a não ser que mereçamos a culpa por nossos pecados. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15, verso 5. Música. Beatles. Lucy and the Sky with Diamonds. Lucy no céu com diamantes. Imagine você mesmo em um barco, em um rio, com árvores de tangerina, os céus de marmelada, alguém te chama, você responde lentamente. Uma garota com olhos de caleidoscópio. Florescer de celofane amarelas e verdes, elevadas sobre a sua cabeça. Procure pela garota com o sol em seus olhos, e ela se foi. Lucy no céu com diamantes. Lucy no céu com diamantes. Lucy no céu com diamantes. Aqui eu me pergunto quem é essa Lucy, né? Se é Lucy de Lúcifer, ou se é Lucy de Lucy mesmo, né? Ou se é o LSD. Siga abaixo em uma ponte através de uma fonte, onde pessoas de balanço de cavalinho comem tortas de marshmallow. Todos sorriem enquanto você é levado através das flores, que crescem então inacreditavelmente alto. Os táxis de jornal aparecem nas costas, esperando para te levar. Suba na traseira com a sua cabeça nas nuvens, e você se foi. Lucy no céu com diamantes. Lucy no céu com diamantes. Lucy no céu com diamantes. Alquimia e hermetismo. Prática que combina elementos da química, física, biologia, medicina, semiótica, misticismo, espiritualismo, arte, antropologia, astrologia, filosofia, metalurgia e matemática. Seus objetivos principais são a transmutação dos metais inferiores em ouro, obtenção do elixir da vida longa, a criação da pedra filosofal, uma substância mística que não se pode provar a sua existência, e a criação de vida humana artificial. Nega conceitos de criação ou do Criador, pois eles se acham dotados de capacidade de criar seres humanos, que são chamados de homúnculos. A alquimia foi praticada na Mesopotâmia, no Egito Antigo, no Império Persa, na Índia Antiga, na China Antiga, na Grécia Clássica, no Império Romano e no mundo islâmico, na América Latina pré-colombiana, na Europa medieval e na Renascença. Como ciência oculta, a alquimia está em volta de um aspecto desconhecido, oculto e místico. Música. Raul Seixas, Metamorfose Ambulante. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Aqui, Raul Seixas diz bem claro que não existe, né, uma verdade absoluta. Ele prefere ser uma mistura de supostas verdades, né, e de conceitos. Eu quero dizer, agora, o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser a metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Quer dizer, ele não tem mais a personalidade de quem ele é. Ele não sabe nem o que é o amor. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Quer dizer, é inconstante, né? Raul Seixas e a alquimia. O escritor Luiz Carlos Moraes Júnior, em seu livro sobre alquimia, na música popular brasileira, cita um trecho de uma entrevista que Raul Seixas deu à revista O Som do Pasquim. Segue o trecho. Raul, o que te levou ao hermetismo? O que você andou fazendo de coisas herméticas e o que te deu a noção de equilíbrio? Raul, foi o primeiro LP que gravei na Odeon. Foi um LP louco, rapaz. Um LP extremamente filosófico, metafísico, ontológico, que falava em 7 xícaras, ou seja, as 7 perguntas aristotélicas, ou seja, as fontes do conhecimento. Moraes Júnior, 2013, página 33.
Relata ainda que em 1976, Raul conhecera uma artista de nome Tânia, e que lhe apresentou muitas coisas, entre aspas, maravilhosas, dentre elas a alquimia. Ela lhe recomendou a obra de Jacques Sadoul, que logo comprei. Fonte: Sadoul, Jacques, O Tesouro dos Alquimistas, tradução de Raquel de Andrade, São Paulo, editora Emos. Hermetismo e Teosofia. Estudo e prática da filosofia oculta e de magia associada aos escritos atribuídos a um tal de Hermes Trismegistus, 3 vezes iniciado, uma deidade sincrética que combina aspectos do deus grego Hermes e do deus egípcio Tote, cujos escritos mais importantes atribuídos a Hermes são as Tábuas de Esmeralda e os textos do Corpus Hermeticum, cujas crenças tiveram influências na sabedoria oculta da Europa no período renascentista, onde foram revividos por figuras como Giordano Bruno e Marcílio Ficino. A magia hermética passou por um renascimento no século XIX na Europa Ocidental, onde foi praticada por nomes como os envolvidos na ordem hermética do Amanhecer Dourado, Golden Dawn, Eliphas Levi, amplamente estudada por ocultistas famosos como Aleister Crowley e outros citados no podcast anterior. Música: Jorge Versilo, como diria Blavatsky. Não sei olhar para mim sem ser no espelho, talvez porque não queira descobrir de onde vim, quem sou, mas ao me deparar contigo, eu me lembro de um tempo em que os humanos não escravizavam os animais, de um tempo em que entendíamos que somos seres imortais. Do outro lado da galáxia era você, meu mentor. Me pergunto quem é esse mentor dele, né? Brincando assim, me preparava para o ouro e para a dor, dessa missão que eu mesmo escolhi. E antes de eu, entre aspas, descer, me avisou: você não vai saber por que está ali. Você não vai saber lidar com seu poder, nem mesmo vai lembrar quem é, nem de onde vem. Mas hoje, de algo em seu olhar, eu me encontrei. Aqui, ele faz alusão a uma suposta pré-existência da alma, né? Uma pré-existência, como os que acreditam em vidas passadas, etc. Você me faz lembrar que somos deuses, caídos da 3ª dimensão. Interessante essa frase, né? Foi nossa escolha, então. E por que não dizer que temos tempo para tudo, para tudo, para tudo? Essa música, esse álbum em particular do Jorge Versilo é bem escancarado o hermetismo, a alquimia e até mesmo o hermetismo. Gnosticismo. O termo significa em grego conhecimento, sabedoria oculta. É um conjunto de correntes filosóficas religiosas sincréticas, oriunda da religião do Mediterrâneo, durante o século I e II depois de Cristo. Os textos estão alicerçados nas interpretações de relatos extras bíblicos nos chamados apócrifos, usando-se para isto um viés filosófico médio-platônico, alicerçado em cultos de mistério greco-romano e orientais. Mistura-se com o cristianismo primitivo. No entanto, não tem nada a ver com o evangelho estritamente bíblico, passando a ser uma fraude, uma imitação distorcida do evangelho vivido na carne e sangue de Cristo. Tais correntes se propõem a explicar o mundo físico e espiritual através de interpretações heterodoxas e alternativas do Pentateuco e de outros relatos da escritura judaica. Sua principal deidade é Piscis Sofia, a deidade egípcia Ísis com uma nova capa. Se propõe a colocar o homem como o centro do universo, sendo seu próprio Deus pessoal, eliminando assim a necessidade de um mediador, Cristo, para se salvar, e que está estritamente em oposição às verdades bíblicas. Música: Joan Osborne, One of Us. Um de nós, uma noite destas, por volta da meia-noite, o mundo inteiro vai e se recolhe a chacoalhar. Os santos vão tremer e chorar de dor, pois o Senhor vai chegar em seu avião celestial. Se Deus tivesse um nome, qual seria? E você, o diria diante dele? Se estivesse cara a cara com ele em toda a sua glória, o que você perguntaria? Se pudesse fazer só uma pergunta. Sim, Deus é maravilhoso. Sim, Deus é bom. Sim. E se Deus fosse um de nós? Apenas um desajeitado como um de nós? Apenas um estranho no ônibus tentando ir para casa. Aqui eles tiram a divindade e a separação perfeita e santa de Deus e o coloca como se fosse algo comum ou parecido com o ser humano. Se Deus tivesse um rosto, como ele seria? E você gostaria de ver?
significasse que você teria que crer em coisas como o céu, Jesus e os santos e todos os profetas? Sim, sim, Deus é maravilhoso. Aí repete a música, né? E se Deus fosse um de nós? Apenas um desajeitado como um de nós. Apenas um estranho no ônibus tentando ir para casa. Apenas tentando ir para casa. É muito estranho, né? Uma letra bem esquisita. Antropocentrismo evangélico. Filosofia ou religião. Forma de pensamento comum a certos sistemas filosóficos e crenças religiosas que atribui ao ser humano uma posição de centralidade em relação ao todo e o universo, seja como um eixo ou um núcleo em torno do qual estão situadas especialmente todas as coisas, a cosmologia aristotélica, cristã e medieval, ou seja, por uma finalidade última, ou um telos que atrai para si todo o movimento ou a realidade, telegonia hegeliana, ou teologia hegeliana. São canções que colocam o homem, suas ações, anseios, desejos e ambições como o centro do louvor, usando o universo ao seu redor, incluindo Deus, Cristo, Espírito Santo, anjos e a Igreja, como atores que trabalham em prol dos seus objetivos e desejos egoístas. Letras que adotam esta linha tendem a valorizar de forma excessiva as características, conquistas e planos feitos pelos homens e muitas das vezes não aceitando que a vontade de Deus é soberana. Quem tem promessas de Deus não morre. Será? Música. Marquinhos Gomes. Música. Marquinhos Gomes. Não morrerei. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou, o meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ele te faz perder a fé. E ela te faz perder a fé, o meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Vence o mal. O que a Bíblia diz sobre essa afirmativa? Em Hebreus 11, capítulo 11, versos 13 e 11, verso 39 diz: Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Então, nesse verso de Hebreus, mostra, assim como Abraão, diversos outros homens de Deus que tiveram uma promessa, mas não puderam enxergar tal promessa. Então, esse verso, ele vai deixar bem claro que nem todos morrem sem tendo as promessas concluídas em suas vidas, mas que os verdadeiros homens de Deus, eles vivem mesmo que não aconteça aquilo que eles esperam que aconteçam. Porque o pensar de Deus é diferente do pensar do homem. Música de vingança contrária aos ensinamentos de Jesus. Música, Damares, Sabor de Mel. O agir de Deus é lindo, na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem sabor de mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama a Deus e Deus atende. Lhe protege, lhe defende. Com as suas fortes mãos, você é um escolhido, e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te ver há de falar. Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu para vencer. Já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor. E que Deus quer agir. Ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar pela prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vão se arrepender e vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Aqui é interessante, porque é bem sutil, né? Aqui ela vai dizer assim, ó, quem viu você passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vão se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco. Quer dizer, aqui o ser humano ele é glorificado, né? Ele é o centro. E só que as pessoas não percebem, porque é bem sutil essas frases. Não são colocadas numa canção inteira e explícita. São pequenos trechos e que no contexto quer dizer exatamente o que eles querem passar, né? No caso, o
antropocentrismo, o homem como centro de tudo. Então, o que a Bíblia diz sobre essa afirmativa? Em Mateus capítulo 5, versos do 6 ao 7, nós temos o Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres e humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então aqui, na Bíblia, diz que nós devemos ter misericórdia das pessoas que um dia nos fizeram mal. E não ao contrário, querer esperar que elas nos glorifiquem quando a gente estiver numa posição acima, né? Conclusão. O que as Escrituras Sagradas dizem sobre tudo isso? Primeiramente, não pretendo obrigar ninguém a acreditar no que foi exposto até aqui, apesar de expor tais argumentos embasados em provas e referências bibliográficas e o que para mim eu julgo ser mais importante, ou seja, os textos bíblicos. Cada pessoa é livre para pensar, analisar e sintetizar as informações e os fatos apresentados nesse podcast. Se você está capacitado intelectualmente para a análise e o senso crítico deste conteúdo abordado, possui liberdade para crer ou não. No entanto, que fique bem claro, cada um de nós responderemos por todos os nossos atos e pensamentos no dia do juízo final, se é que você crê que haverá um juízo em que o justo juízo, o Deus Criador e o seu Filho Jesus Cristo, o Messias, é quem nos julgará, condenará a cada um segundo suas obras ou justificará cada um segundo suas obras. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Então eu encerro com este verso bíblico de Filipenses 4:8, para dizer que no agir, no pensar, no falar, no ouvir, no assistir, tudo tem que ser baseado nesse verso da Bíblia. Ou seja, tudo que seja amável, tudo que tenha boa fama, isto é o que nós devemos ocupar nossa mente, nossos ouvidos, os nossos olhos. Fique na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos encontramos na próxima edição do ApoloCast. Muito obrigado e até lá.